Oi, povo católico, hoje faltam 77 dias para a minha ordenação diaconal e você está assistindo a série Zerando o Laicato. Muito bem, povo católico, vamos continuar aqui nessa série que é a primeira sobre o diaconato permanente no Brasil, né? E eu tô contando aí a minha jornada em direção ao diaconato permanente. Com a graça de Deus, minha ordenação vai ser no dia 13 de novembro de 2021, às 8h30 da manhã, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. É importante dizer isso, que eu já errei essa data aqui nessa série tantas vezes que é capaz do povo estar confuso. Então, dia 13 de 11 de 2021, para não ter erro, tá? 8h30 da manhã na Catedral. E a gente, nesse exato momento, está fazendo aí uma revisão da trajetória dentro da escola diaconal, né? Eu já falei um pouco de discernimento, já falei sobre dificuldades, né? Falei um pouco sobre família, a gente ainda tem que falar mais sobre isso. E agora eu estou falando sobre, né, a escola diaconal em si. E a gente entrou no terceiro ano aí. E tem uma coisa, a gente falei de pandemia, né? Falei que o terceiro ano é muito complicado em termos acadêmicos e tal. E ele, em termos acadêmicos, tem um desafio extra, que é o TCC. Né? A gente apresenta aqui no Rio de Janeiro, novamente, as formações elas são diversas pelo Brasil. A gente apresenta no terceiro ano o nosso trabalho de conclusão, o TCC. E isso é um mega complicador. Por quê? Porque tem uma galera que não está mais na vibe de fazer um trabalho extenso como o TCC. Tem uma galera que nunca fez, como eu, por exemplo. Eu nunca tinha feito um TCC. Por quê? Porque os meus TCCs foram práticos, né? Eu fiz tecnologia, fiz matemática com habilitação informática na faculdade, então o que eu fiz foi um projeto final, né? Então era um projeto que tinha que funcionar. Depois na pós-graduação, sim, eu tive que fazer um TCC, mas ele era muito mais voltado para um desenho de negócio, enfim, é gestão, era um MBA, né, em gestão empresarial, depois gestão de projetos, que o grande foco era a prova do PMP, enfim, eram outras coisas, né? Um TCC acadêmico mesmo, uma tese, um artigo, isso eu nunca tinha feito. E de primeiro eu fiquei pensando, puxa, qual é o tema que eu vou abordar no TCC? Quais são as coisas que eu gosto? Eu gosto de liturgia, aí um mega tema hiper amplo. Eu gosto de pastoral, outro mega tema hiper amplo. Enfim, eu fiquei assim, eu tinha me comprometido a fazer a história do diaconato. Gosto muito da grande treta, né, porque o diaconato ele veio até o século III ali bonitinho, né, a liderança da comunidade era dos diáconos e você tinha os bispos que eram a liderança do lugar, né, como é hoje, né, os sucessores dos apóstolos. Só que os bispos começaram a não dar mais conta do trabalho de fazer a celebração, né, das missas, e, enfim, encontrar a comunidade, tudo isso. Então houve, a partir do final do século III, uma delegação de poder para representantes dos bispos. E aí surge a figura do presbítero, surge a figura do padre. Né? E aí, ao longo do século IV, você tem uma grande treta entre diáconos e padres, que não deveria existir, evidentemente, mas que virou uma disputa, porque os dois meio que ocupavam ali, naquela época, a mesma posição. O diácono como representante do bispo na liderança da comunidade, e o padre como representante do bispo na questão dos, vamos dizer, serviços, não é serviço, né? Vamos dizer serviços religiosos. Então, óbvio que não fazia sentido que os dois ficassem ali coexistindo na liderança, né? Alguma coisa ali tinha que acontecer. Acabou que, depois de muita briga, a solução foi que o diaconato viesse como passagem para o presbiterato, coisa que permaneceu até Trento, quando Trento pediu a reforma, pediu que voltasse, né?
o diaconato fosse restituído como vocação independente e, né, que foi coisa que foi efetivamente cumprida no Concílio Vaticano II. Né? Então, assim, essa história eu contei muito resumidamente e levianamente, mas ela tem muita coisa no meio, ela tem coisas muito, muito bacanas, né? Como entendendo a origem e função original do diácono, você começa a entender algumas coisas de como o diaconato é hoje e começa a entender as dificuldades de se encaixar o diaconato como vocação estável, né? Como vocação permanente dentro dos dias de hoje. Né? Os padres já assumiram todas as grandes funções. Né? E depois do Vaticano II, aquela questão ministerial do leigo também assumiu as outras funções que o padre não dava conta. Então, nessa história, onde é que o diácono se encaixa? Então, toda essa história me interessa muito. Eu queria fazer um trabalho muito extenso sobre isso. Só que isso era muito extenso para um TCC que eu tinha que fazer num prazo apertado, com um monte de matéria, um monte de trabalho, um monte de coisa. Então, enfim, acabou que não foi esse o meu TCC, mas essa é uma pesquisa que eu ainda quero e vou fazer. Só que eu quero fazer de uma maneira... Hoje eu tenho poucas fontes para contar essa história. Enfim, eu sei que existem muitas outras, não em português, então eu preciso de um tempinho para lê-las, para encontrá-las, enfim, para fazer um belo trabalho sobre isso. Mas eu acabei me voltando para aquilo que eu domino e que eu amo de fato, né? Que é a catequese. Falei, bom, se eu vou fazer um TCC lá no meio do ano, eu desisti da minha intenção original, falei, não vou fazer um TCC sobre história do diaconato, porque a ideia era, partindo da história, chegar no perfil do diácono de hoje. Isso é um trabalho enorme, não era para um TCC mesmo. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu resolvi fazer exatamente a mesma coisa, só que olhando para a catequese, que é, de novo, um assunto que eu dominava, que eu já tinha muitas referências, que enfim. Então era um assunto mais fácil de se chegar nessa conclusão que eu queria, que era quem é o catequista de hoje. Tive a sorte imensa, por não dizer graça, de, entre uma coisa e outra, né, entre tentar um trabalho, desistir, passar para outra matéria, vamos dizer assim, que é a catequese, o Vaticano lançou o diretório da catequese. E acabou que a gente, em O Catequista, por ser uma coisa que adere muito à nossa realidade catequista, ao nosso público, que tem muitos catequistas, a gente trabalhou, né, com muito afinco o diretório, o novo diretório da catequese do Vaticano, que é um documento fantástico. Ele é muito bem estruturado, muito bem escrito, né? A gente trabalhou ele com mais detalhes ainda dentro do Catequistas Raiz, do nosso curso para catequistas. Essas aulas, aliás, estão abertas aqui no YouTube. Você pode encontrá-las aqui no YouTube. Essas aulas sobre o diretório são aulas extensíssimas e a gente cobre realmente o diretório inteiro, de cabo a rabo, sem deixar nada de fora. É quase uma leitura guiada do diretório. É um trabalho muito minucioso para quem quer aprender mesmo. Não é um negócio de 10, 15 minutos para ser divertido. É um trabalho de 3 horas cada aula, um negócio maior. Mas enfim, acabou que eu estava com isso no sangue, porque eu estava, né, com a mão na massa do negócio. E aí acabou que veio a ideia, vou fazer sobre catequese, vou falar do perfil do diácono, perfil do catequista nos dias de hoje, mas eu preciso olhar para a história e entender como é que nós chegamos ao perfil de hoje. Porque o perfil do catequista hoje, ele não é um perfil que surge apenas da necessidade que a sociedade impõe. Ele é um perfil que é fruto da necessidade que a própria igreja se impôs. Então eu tenho uma história aí para contar, né? Então, muito, de novo, resumida e levianamente, eu tive um início de catequese na igreja que era fantástico, porque era o início, era a expansão do cristianismo. Né? Eram os apóstolos originais, os discípulos lá, a primeira geração de discípulos, espalhando o cristianismo, convertendo. Tanto que tem uma frase do Tertuliano que eu repito a exaustão dentro do TCC, que é: cristãos não nascem, fazem-se.
né? Então isso é uma coisa de não nasciam, você precisa fazer, você precisa correr atrás e converter as pessoas, né? Então você tem lá esse primeiro momento do cristianismo. Depois disso você tem um segundo momento em que o cristianismo já é relativamente dominante. Ele só precisa ser espalhado. Então já existe uma cultura cristã em formação. O cristianismo já é forte, ele já é grande. Você só precisa continuar dando mais um empurrãozinho e isso vai chegar até ali, a Idade Média, em que o cristianismo era tão dominante que você nascia inserido em uma cultura cristã. Nesse momento a catequese começou a ser deixada de lado. Por quê? Porque o sujeito era catequizado dentro da família. Ele crescia sendo catequizado. Ele crescia sabendo rezar, sabendo quem era Deus, quem era Cristo, por que a igreja. Ele crescia num ambiente que dava para ele o caminho da santidade, né? Então, assim, para que catequese? Para que formalizar aquilo que os pais já estão fazendo? Novamente, a gente está numa sociedade que não liga para o formalismo, né? Que não liga para a coisa, não, vamos fazer didaticamente. Não, se você recebeu a cultura, se você entendeu, maravilha. Só que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então é um momento em que sim, são as famílias que catequizam, isso é fantástico, só que como não existe um modelo, né, a ser seguido, né, e devidamente divulgado e difundido, acaba que começa a surgir aqui um jeito familiar de ser cristão, né? O jeito dessa família, o jeito dessa região, o jeito dessa pessoa. E aí a coisa, no início tudo bem, mas a coisa começa a ganhar aí uma esfera mais de, né, vamos lá, a gente vai para a piedade, que começa a ficar muito forte nesse momento, porque é um costume religioso, né? A piedade ela acaba vindo a partir de um costume religioso. Então, vamos rezar o texto todos os dias. Maravilha, então você reza o texto todos os dias, você passa isso para os seus filhos, lá nos seus netos, o terço diário já pode estar virando um outro significado, né? Então, essa falta do rigor catequético, porque a catequese era dada pelas famílias, passada de geração em geração, começou a fazer com que o cristianismo, em dados locais, em dadas condições, começasse a ficar esquisito. Então aí surge a piedade popular um pouco na forma que a gente conhece hoje. Que às vezes a piedade é muito bonita, mas você fala, puxa, isso é quase uma superstição, né? Então aí começa a história do São Longuinho, 3 pulinhos, aí o Santo Antônio que você tem que maltratar o santo lá para casar. Aí começa a aparecer coisas similares, né? Não exatamente essas, mas coisas similares, muito baseado naquela catequese transmitida da avó para a mãe, da mãe para o filho, e aí cada vez muda um troço diferente. A ligação com o clero começa a ser muito na base da piedade mesmo, então o padre que é piedoso, eu já não entendo mais direito o rito, mas estou ali, né? Então começa a ser uma ligação um pouquinho mais emocional. A piedade é maravilhosa, né? Mas aí a piedade começa a carecer da casca, né? Do entendimento. Ela começa a não estar mais embalada no entendimento do porquê se faz isso, qual a maneira certa de se fazer isso. Então a coisa começa a degringolar. O ápice dessa coisa, o ponto de virada dessa coisa, vai ser a reforma ou deforma protestante, né? Que é quando explode dentro da igreja uma coisa que não se imaginava, né? Uma revolução doutrinal, e aí a igreja entende que precisa dar peraí, eu preciso afirmar a minha doutrina, eu preciso sistematizar, formalizar, deixar clara qual é a minha doutrina. E aí vem o Concílio de Trento. Por que se diz que o Concílio de Trento é uma resposta à reforma? Justamente porque é em Trento que a doutrina católica vai ser afirmada e sistematizada. Não que ela não estivesse, mas Trento pegou e colocou tudo no lugar, né? E aí vem o catecismo romano, que foi um dos primeiros catecismos nesse formato livrão bem didático. Você tem a Didaqué, lá atrás, na época dos apóstolos, depois você não tem mais, né? Você tem os catecismos locais, que é um outro fenômeno, mas Roma fazendo um catecismo de uma maneira muito formal, você não tem. E aí você tem ali, depois de Trento, o catecismo romano, que é o quê? É o livro didático da igreja. Nossa, minha doutrina está aqui. É isso aqui que você precisa ensinar. Então ele é voltado principalmente para a catequese.
Então a igreja se dá conta de que a catequese não pode ficar na cabeça isolada das famílias. Ela precisa ser, de novo, guiada pela própria igreja. Surge o catecismo romano, surge uma revolução da catequese, começa, né, a pastoral, catequese como pastoral, de forma centralizada, começa a ganhar um pouquinho mais de força, né, e ela vai ganhar um mega impulso no Concílio Vaticano II. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II ele já chega num mundo que já não entende mais nada. Né? Ele já chega num mundo que está virando a chave. João 23 sabia, né? Quando ele fala do adornamento, né? Quando ele fala da rearrumação da igreja, ele tá falando basicamente isso. Né? Você goste ou não dos resultados do concílio, o que João 23 estava querendo é, olha, a igreja ela tá aqui inserida, ela é formatada por uma cultura cristã. Essa cultura cristã não vai durar muito, ela já dá sinais claros de ruptura. Então eu preciso preparar a igreja para um novo momento missionário, um momento que nem aquele do início do cristianismo. Então, hoje a gente tem uma igreja muito mais parecida, um contexto, né? Não exatamente a igreja, mas um contexto eclesial, muito mais parecido com o contexto dos primeiros séculos do que com o contexto do medievo, em que a cultura era favorável, a cultura era cristã. Eu não precisava convencer o sujeito a ser cristão, porque ele nasce cristão. Né? Agora, a frase do Tertuliano volta a ser verdadeira. Cristãos não nascem, fazem-se. Né? Então a gente tem um outro contexto, sendo que o fenômeno do ateísmo, que é cientificismo, positivismo, aí tem um monte de ismos que vem da filosofia moderna, principalmente, ele é uma novidade e é uma barreira diferente da barreira dos primeiros séculos. Nos primeiros séculos, o homem, né, as pessoas eram naturalmente religiosas. Eu sou romano, tem lá a religião romana. Aquele monte, aquela bagunça de religiões do Império Romano, mas o cara tinha alguma. Eu sou judeu, né? Então o cara já professava um Deus, já falava sobre Deus. Então ele admitia, de uma maneira muito natural, a transcendência. Quando a gente olha esse mesmo contexto para cá, né, e rebate ele no mundo moderno, eu tenho uma piora do cenário. Então, sim, ainda estou na frase do Tertuliano, está valendo. Cristãos não nascem, fazem-se. Então, é uma igreja que precisa ser em saída, missionária, como diz Papa Francisco. Porém, eu tenho uma barreira muito mais dura. Se antes eu precisava vencer, eu tinha transcendência, mas eu precisava redirecionar a transcendência, como o São Paulo faz lá no Areópago, que ele fala, o Deus desconhecido eu vos dou a conhecer. Então ele pega algo que eles já acreditam e fala, isso aqui que você acredita é quase isso, mas chega pra cá, né? Agora não, agora o cara não acredita, o cara fala, não existe, né? Então eu tenho um problema um pouquinho maior, eu tenho a barreira do ateísmo, a barreira do cientificismo, o sujeito não pensa a transcendência porque ele acha que não pode pensar algo que a ciência não prova, então assim, é uma certa doideira no processo, e isso cria um novo catequista, né? Um novo perfil de catequista que é próximo do catequista do primeiro século, mas precisa ser ainda mais armado para poder vencer essas objeções. E ainda tem todo um contexto da catequese moderna, urbana, digital, etc., que faz um cara diferente. Então, assim, o meu TCC basicamente é isso, né? Eu narrei aqui o TCC de uma maneira muito resumida. Claro que eu não vou dar as conclusões todas, porque aí é muita coisa, o vídeo vai ficar longo, eu acho que já está longo, vai ficar chatíssimo, mas basicamente é uma história da catequese que constrói o perfil do catequista de hoje. Amei fazer esse negócio, e esses estudos do TCC renderam um monte de matérias que vocês viram no catequista de lá para cá, né? Então esse foi para mim o grande ponto do terceiro ano. Infelizmente, né, um ano muito duro academicamente, mas infelizmente atropelado pela pandemia. Mas dentro de tudo isso, elaborar, pegar todos esses livros para ler, sistematizar, fazer um TCC foi muito, muito, muito bacana. Povo católico, eu vou continuar a minha história no próximo vídeo, e hoje faltam 77 dias para minha ordenação diaconal, e eu espero você aqui amanhã, quando vão faltar 76 dias para minha ordenação no dia 13/11/2021.
Ok? Acho que não errei nada não. Lá na Catedral Metropolitana do Rio, às 8h30 da manhã. Quero ver você aqui amanhã. Fiquem todos com Deus.